Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus e o amparo de todos os amigos espirituais do nosso anjo guardião se faça presente neste momento. Eu me chamo Anderson Paiva, faço parte da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes em Bangu e sou muito grato ao convite desta casa irmã, feito pelo nosso querido Rafael, para mais uma vez estar aqui, dividindo com todos vocês essas reflexões que a espiritualidade tem nos ofertado. Hoje, nos ficou reservado comentar um pouco, refletir sobre a parábola do fariseu e do publicano. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos acerenar o nosso coração e pedir ao Mestre Jesus que nos ajude, que nos ilumine e que nos ampare. E antes de nós iniciarmos a nossa oração, nós vamos ler uma página que, na verdade, é o convite do Mestre, o convite que ele faz a toda a humanidade, o convite para aqueles que querem ter paz, para aqueles que querem ter os seus corações aliviados das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas amarguras. Ele mesmo disse em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 27, o seguinte: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do nosso Mestre Jesus. E em cima desta palavra, desta mensagem, deste convite, convido a todos os irmãos a, nesse momento, fechar os seus olhos e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso amigo, e pedir a sua misericórdia e o seu amor, que tanto nós precisamos e necessitamos. Ele mesmo disse, como nós lemos: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nesse momento, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, rogando alívio para as nossas almas, o alívio para o nosso coração, para que a Tua paz nos envolva e assim nós alcançamos
o equilíbrio para saber agir diante de todas as situações que a vida tem nos apresentado. Seja conosco, Senhor, neste momento. Que a Tua paz inunde o nosso coração e o nosso lar. E ajude-nos na reflexão deste momento, a qual nós iremos realizar. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Então, nesse momento, queridos amigos, nós iremos refletir sobre essa parábola que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, e que muitos naquela época não compreenderam. Muitos que a ouviram quando Jesus falou não conseguiram alcançar o entendimento. E podemos dizer que até nós que estávamos lá não entendemos. Mas hoje, pela misericórdia divina e com o auxílio dessa doutrina a qual nós hoje estudamos, a doutrina espírita, que tanta luz tem jogado nos ensinos do Mestre e tem nos ajudado a compreender. Hoje, nós conseguimos alcançar um pouco a compreensão daquilo que Jesus queria nos mostrar. Essa parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do versículo 9 ao 14. Hoje nós conseguimos entender um pouco. Quando o nosso querido codificador, Allan Kardec, seleciona o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que ele vai dar o título de Pedi e Obtereis. Um capítulo que ele vai tratar da prece, da oração. Um capítulo, portanto, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar, que vai nos dizer qual deve ser a nossa postura, qual deva ser o nosso comportamento ao nos dirigirmos a Deus pela oração. Kardec vai, no início desse capítulo, trazer alguns versículos do Evangelho de Jesus para discorrer as explicações ao longo desse capítulo. E, a partir do versículo, do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec vai trazer esta parábola do fariseu e do publicano para nos mostrar como deve ser a nossa postura,
ao nos dirigirmos em oração, ao fazermos a prece. Essa parábola nós vamos ler aqui na íntegra e nós vamos explicar, à luz da doutrina espírita, um pouco. Então, disse Jesus nessa parábola: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Jesus traz esta parábola para mostrar para todos a postura que nós não devemos ter quando nos dirigirmos a Deus. Nos mostrar que não é através do desprezo ao outro que nós vamos nos aproximar de Deus, não. E Jesus traz a parábola assim: 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A primeira coisa que a gente observa quando Jesus começa a discorrer sobre essa parábola é quando ele se refere a 2 homens que subiram ao templo para orar. 2 homens que sabia da importância da prece. Sabia que o que nos liga a Deus, a ponte que liga a criatura humana encarnada a Deus, é a oração, a prece. Esses 2 homens tinham esse entendimento. Por isso que eles 2 foram ao templo. Eles não eram qualquer um. E Jesus diz que um era fariseu. Fariseu era conhecedor da lei. Era conhecedor dos mandamentos. E o outro era publicano. Publicano era aquele que na época de Jesus era judeu, mas que trabalhava a serviço de Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Portanto, o publicano, ele era mal visto pela comunidade judaica, porque trabalhava em favor de Roma. E esses 2 homens
eram conhecedores da lei, dos mandamentos. Por isso que eles sabiam a importância da oração. Por isso eles subiram ao templo para orar, porque queriam entrar em contato com Deus. E aí Jesus continua se referindo primeiramente ao fariseu, ao conhecedor da lei, cumpridor da lei. E Jesus relata qual foi a postura desse fariseu quando se dirigiu a Deus na sua oração. E ele começou a falar de si para si mesmo. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo o que eu possuo. Eu não sou igual aos homens que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros. Ou seja, ele já se dirige a Deus se colocando numa posição superior às outras pessoas. E ele, não se dando por satisfeito, ele ainda se compara ao outro homem, ou seja, ao publicano que também tinha ido ao templo para orar. E ele diz, e eu tampouco sou igual a esse daí, ó, a esse publicano. Porque esse publicano aí, ele fala que é judeu, mas ele está assim com Roma, cobrando os impostos e etc, etc. Eu não sou igual a ele, não. Esse homem é impuro, é injusto. E aí Jesus continua. Observe bem, meus irmãos, como essa parábola é profunda. E Jesus continua a parábola dizendo: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, veja, queridos amigos, a profundidade desta parábola. Jesus traz o exemplo de 2 homens conhecedores da lei, dos mandamentos, sabia da importância de manter o vínculo com Deus através da oração, porque a oração é a ponte que liga a criatura ao Criador. Mas que havia uma diferença muito grande entre um e outro. Porque o publicano
ele era um homem que tinha consciência de si. Tinha consciência da vida que levava. E que muitas das vezes errava. Fazia o que era errado. E por que não dizer? Sabia que fazia coisas amando de Roma que não era certo, mas era o trabalho dele. Era dali que ele sustentava a família. Ele tinha essa consciência. Por isso que ele, ao se aproximar do templo, consciente de si, ele já baixou a cabeça e não ousou nem entrar no templo, porque não se achava digno. De longe batia no peito e pedia a misericórdia de Deus, porque se reconhecia indigno e pecador. Diferentemente daquele que, ao elevar o seu pensamento a Deus em oração, se achava superior, se achava melhor, se achava cumpridor da lei. E Jesus diz: esse desceu para casa justificado, e não aquele outro que se achou superior, que se achava o melhor do que todos. Era até cumpridor da lei, mas tinha algo em seu coração que era como um fogo destruidor. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a soberba. Diferente do outro que sabia de sua condição e que rogava a misericórdia do Pai. Portanto, quando nós estudamos esta parábola, nós estamos falando aqui de posturas que devemos aprender, ter diante de Deus. A postura que nós devemos cultivar para nos elevarmos a Deus através da oração. E quando o nosso querido codificador, ele vai trazer esta questão no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da qualidade que a prece tem que ter para agradar a Deus, e agradando a Deus nós recebermos a justificativa, ele vai falar desta parábola. E no item 4 do capítulo 27, o nosso codificador, para nos ajudarmos a entender esta mensagem, ele vai dizer o seguinte: diz Kardec,
Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. A oração, ela não tem que ser algo que todos possam ver, contemplar. Quando Kardec fala aqui que a oração é em segredo, é porque a oração é algo particular. É uma intimidade que nós precisamos cultivar entre nós e Deus. Não é algo para mostrar para ninguém. É uma intimidade que nós devemos cultivar com Deus. E aí continua Kardec nos orientando, nos ajudando no nosso entendimento. Quando ele disse mais, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Por isso, nós afirmamos sempre que não é pelo muito falar, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, e nem tampouco pelas palavras bonitas que eu vou expressar. Não é isso que vai chegar como um aroma suave a Deus. Não, meus amigos. Kardec nos mostra aqui que é a sinceridade que vem do coração, a sinceridade que vem da alma, é que vai agradar a Deus. A sinceridade do publicano que fez com que ele descesse do templo justificado. Sinceridade de se reconhecer pecador. Sinceridade de se reconhecer indigno. Sinceridade de rogar a misericórdia, o amor de Deus. Essa sinceridade que fez o publicano descer justificado. E é essa sinceridade que fará-nos ser justificado perante Deus. Não é pelo muito falar, falar bonito, porque muitas das vezes, queridos amigos, isso acontece muito até mesmo nos grupos de estudos, quando a gente convida uma pessoa para fazer uma oração e a pessoa fica tímida. Não, eu não sei orar. Porque às vezes olha para um companheiro que fala bem, que tem uma oração bonita, e ela fala assim, não, eu não sei falar tão bonito como fulano. Mas muitas das vezes, amigo, não é a palavra bonita que vai chegar ao trono de Deus. Não, é a sinceridade. Não precisa falar bonito. Não precisa falar muitas palavras. Basta ser verdadeiro. Basta ser sincero. E isso é o que agrada a Deus. Kardec nos orienta aqui sobre isso. E continua o codificador dizendo: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém,
perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por que Kardec traz essa questão aqui? Porque foi uma das coisas que o próprio Mestre Jesus nos orientou quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Portanto, a oração precisa estar purificada pelo perdão. Por isso que todas as vezes que nós, quando formos orar, lembrarmos de que temos alguma coisa contra alguém ou fizemos alguma coisa contra alguém que trouxe mágoa, sentimento, vamos perdoar. Vamos nos acertar primeiro com o irmão, para depois rogar a misericórdia divina. Porque a misericórdia divina chegará a nós quando nós entendermos que a misericórdia precisamos ofertar também aos nossos irmãos. Como que eu vou querer a misericórdia divina se eu não consigo ser misericordioso com aquele nosso irmão que nos ofendeu, que nos agrediu, que nos feriu? Por isso é tão importante o perdão. E Kardec traz isso aqui, nessa parábola, nesse relato aqui, para nos ajudar a entender como deve ser a nossa postura quando formos orar e nos aproximarmos de Deus. E ele continua dizendo mais: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. É certo que nós temos sim algumas, e digamos poucas, qualidades. Mas nós temos muito mais equívocos do que qualidade. E quando eu tenho consciência disso, eu vou rogar a Deus a sua misericórdia para a minha vida. Eu não vou me aproximar como o fariseu, com orgulho, com vaidade, com prepotência, mas com humildade. Porque a humildade agrada a Deus. Bem-aventurado os mansos e humildes de coração. Não foi isso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha? Portanto, a humildade é o que eu preciso cultivar no meu coração. E humildade, queridos amigos, não é sinônimo de pobreza. Humildade é reconhecer que precisamos de Deus. Humildade é ter consciência de que
necessito do amparo e da ajuda de Deus em todos os segmentos da minha vida. E é o que nós precisamos cultivar em nosso coração. Cultivar essa humildade que o publicano mostrou nesta parábola trazida por Jesus. Precisamos refletir sobre estas questões, meditar, porque o orgulho é como um muro que nos separa de Deus, da espiritualidade, do nosso anjo guardião. Precisamos reconhecer que precisamos da misericórdia divina. Por isso, queridos amigos, esta parábola do fariseu e do publicano é uma parábola profunda, pois ela nos mostra a nossa postura, o que precisamos refletir, qual tem sido a minha postura diante de Deus, da espiritualidade e do próximo. Será que eu tenho agido como fariseu? Ou eu tenho agido como publicano? Porque não basta apenas eu ter o conhecimento. Porque os dois que Jesus traz o exemplo tinham o conhecimento, mas um se distinguia do outro porque era humilde, porque tinha o coração aberto e rogou o auxílio de Deus. E o auxílio veio, porque Jesus disse que ele desceu justificado para casa. E não é o que todos nós queremos? Ser justificado. Não é o que todos nós queremos? Portanto, queridos amigos, vamos agir como publicano e, aos poucos, tirar o orgulho do nosso coração, a vaidade, e abrir o nosso entendimento que precisamos muito mais de Deus do que Ele precisa de nós. Nós precisamos muito mais dele do que ele de nós. E eu quero encerrar as reflexões da noite de hoje fazendo mais uma oração para que os nossos anjos guardião e os amigos espirituais nos ajude nesse processo. Nos ajude a ser como o publicano. Portanto, vamos orar nesse momento. Senhor da vida, como o publicano
desta parábola, nós te rogamos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor, a nos ajudar a eliminar o monstro do orgulho, da vaidade, da prepotência, que ainda insiste em reinar em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a ter uma postura como do publicano visto nesta parábola, para que possamos alcançar a justificação perante o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa reflexão, pelo entendimento e pela luz que a doutrina espírita nos fornece na compreensão do teu Evangelho. Seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos, irmãos de caminhada. Aqui fica o meu agradecimento a todos da Ordem Espírita de Cecília pela confiança e pela oportunidade de trabalho. Sigamos juntos com esse pensamento e que sejamos todos abençoados. Muita paz a todos.